Olá, pessoal, salve Maria, viva Santa Teresa d'Ávila, né? Quero também parabenizar nesse dia todos os nossos professores, Dom Estevam Bittencourt, nosso grande professor aqui do canal, e eu já estou aqui com a relíquia na mão de Santa Teresa d'Ávila. Todo ano eu mostro para vocês e peço para Deus nos abençoar através dessa relíquia. Eu ganhei ela de uma irmã, numa casa de retiro chamada Nossa Senhora da Assunção, em Brasília, em 1995. É um tecido da roupa dela. E a minha ligação com ela vem aí, acho que de uns 25 anos, porque só o livro das obras completas que eu ganhei de Natal dos meus pais, e eu fiz uma anotação aqui atrás, é de 3 de dezembro de 98. Né? Então aqui 23 anos, essa relíquia aqui 3 anos antes, mais até 26, então um pouco antes dessa relíquia, né, quase 30 anos, eu conheci Santa Teresa d'Ávila através de uma oração que minha mãe pegou no livro de oração que ela tinha. Não esqueço dessa cena. Minha mãe não lembra muito bem quando eu conto não, mas eu não esqueci. Eu estava passando um momento difícil, né, e minha mãe disse assim, vamos fazer uma oração. E aí ela pegou, abriu o livrinho e mostrou essa oração de Santa Teresa d'Ávila, que ela não escolheu, ela abriu aleatoriamente, que era essa oração, que a gente pode começar esse vídeo pedindo a ajuda de Santa Teresa d'Ávila para compreender essas palavras dela, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. A oração diz assim: nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, Deus não muda. A paciência tudo alcança, quem a Deus tem, nada falta. Só Deus basta. Santa Teresa de Jesus, mas aqui ela tá em espanhol e tá com a grafia dela, né? De Santa Teresa. Então, o que acontece? Eu aqui no canal, a gente tem essa relíquia de Santa Teresa d'Ávila, tem a que eu já mostrei para vocês, que é essa aqui do Monte Gargano, as pedrinhas do Monte Gargano, né? Da aparição de São Miguel Arcanjo, as pedrinhas brancas. E temos Padre Pio aqui atrás, né? Essa relíquia do Padre Pio, que é também um tecido dele. Então, o que acontece? Aqui no canal tem essas três fortes ordens, né? A começar das carmelitas, passando pelos beneditinos, já que nós temos Bittencourt da Ordem de São Bento, e também eu tive uma ligação forte com os beneditinos antes de começar esse canal, toda a mística beneditina, né? O Ora, Tabora e tudo mais. E depois, por fim, agora mais nesses tempos assim, claro que todos nós temos ligação com São Francisco de Assis, somos apaixonados por ele, todo católico, mas aí já veio mais forte por conta do nome do Papa, do meu estudo, né, do meu aprofundamento com os franciscanos e outras congregações e ordens que vão derivando dessa inspiração franciscana. Então, assim, tudo isso é um movimento muito forte, tanto os beneditinos também inspiram outras congregações, né, como os cartuchos lá de São Bruno. Então são as três congregações, vamos dizer, desse canal que são, assim, pesadas, né? Elas têm um forte impacto aqui no canal. E esse mês de outubro é forte por isso, né? Porque tem um reflexo delas o tempo inteiro aqui nesse mês de outubro. O que eu fiz pro dia de Santa Teresa d'Ávila, né? Já com a relíquia dela aqui, colocar os pés de Maria, eu quis pegar para nós... como sempre faço, uma leitura, e abrindo uma leitura que fala da humildade, né? Porque eu tenho as marcações aqui no meu livro, olha, e quando eu fui procurar um tema para nós, eu me deparei com esse, né? A humildade. Só que ele tá ligado a um outro tema, que é o tema do canal, que é a obediência. Então, o que eu fiz? Eu peguei uma espiritualidade de Santa Teresa que estava, né, nessa parte que eu abri do caminho da perfeição. E é bom explicar para vocês como as coisas acontecem, porque às vezes parece que a gente estuda muito, pesquisa muito antes de fazer um vídeo. E a gente deve deixar o Espírito Santo livre para agir, sabe? A gente não deve determinar tudo o que a gente tem que fazer naquela hora. A gente não deve ter uma ansiedade com esse serviço. Então, eu penso muito assim, e Santa Teresa d'Ávila nos inspirou a falar da obediência à igreja. Então, a gente está em tempos de muitas heresias dentro e fora da igreja, a gente está em tempos de muitas perseguições e tentações do demônio com relação ao nosso próprio existir, ao nosso comportamento, nossa forma de ser cristão, e eu achei que isso tem tudo a ver, tanto com o vídeo que a gente fez de Santa Teresinha, né, padroeira do canal,
como esse que eu vou fazer de Santa Teresa, que vamos dizer que é aquela que dá um impulso para toda a minha vida espiritual desde menina, né? Então eu escolhi Santa Teresinha por ser o mês das missões, né? E por ser ela padroeira das missões, mas Santa Teresa é aquela que vamos dizer que me alavancou, né? Que me sustenta e que me inspira espiritualmente a ser, a evoluir, né? Tanto com o Castelo Interior, quanto o Caminho da Perfeição, o Livro da Vida, e tantos outros escritos e pensamentos e ensinamentos dessa doutora da igreja, ambas doutoras da igreja, né? Então, meus irmãos, eu gostaria de começar falando da condição pessoal de Santa Teresa d'Ávila quando ela quis reformar o Carmelo. Por que é tão importante a gente ter a ideia da perseguição? Porque toda vez que a gente é apenas um católico obediente, quando a gente quer obedecer à igreja, não quer contestar, levantar polêmica, a gente meio que sai da crista da onda. É como se a gente vivesse uma vida no limbo, né? Então ninguém está interessado em ouvir a doutrina, ninguém está interessado em se aprofundar e sair um pouco do mundo e entrar para dentro de si. Por quê? Porque eu tenho que me confrontar com um monte de coisas que eu ainda não sou perante Deus. Cristo nos julga por ele ser a perfeição. Cristo nos julga porque Ele é o nosso modelo e nossa configuração. Então, eu olhar a Cristo, eu me aprofundar nos ensinamentos de Cristo, que vem através da Santa Igreja, é como olhar para dentro de mim mesma. Cada vez que eu olho para Cristo, eu me deparo com a minha própria história, com as minhas escolhas e com a minha vida. Então, Santa Teresa d'Ávila, ela tinha essa perseguição por querer fazer e retomar vamos dizer, a essência da fé, né? Que é o quê? A oração, a uma vida humilde de se olhar sempre, de ter o olhar mais voltado para dentro que para fora. E esse mundo está uma baderna. As pessoas, qualquer coisa que chame atenção, aparição de Maria, não sei o que de fim dos tempos, olha aqui o alerta do fulano, heresia dentro da igreja, vídeo gravado dentro da igreja, humilhando a igreja, e não sei o que. Eu estou indo para onde? Para dentro ou para fora? Para fora. Então eu estou indo lá, comentar debates e o Papa agora falou isso. Ah, mas o Papa não sei. Então assim, é sempre, reparem, é sempre para fora. O barulho é externo sempre, né? Por quê? Porque eu não querer encontrar o meu barulho interno. Toda vez que eu fico por aí, né? Por isso Santa Teresa tem esse ensinamento sobre as moradas. Ela faz com que a gente entre em nós mesmos para encontrar o Senhor que está aqui. Eu não sou templo do Espírito Santo, eu não sou batizada. Então tem um rei aqui dentro de mim. Eu sou um castelo e tem um rei dentro de mim. E eu tenho que ir adentrando esse castelo pouco a pouco para encontrar essa morada do rei. E por que é tão difícil fazer isso? Porque eu tenho que ultrapassar barreiras. O que é mais confortável? Eu ficar na superfície ou eu ficar ultrapassando barreiras internas? É óbvio que é mais confortável ficar na superfície. Então Santa Teresa fala que uma das coisas que acontece muito nos espíritos que querem amar a Deus e que querem se entregar a uma vida mais profunda é ficar na entrada desse castelo olhando pela janela, né? Então eu entro, mas fico olhando pela janela lá para fora. Eu ainda não consegui sair do mundo, eu ainda não consegui vir para dentro de mim. Eu ainda me preocupo, ainda acho que o que está lá fora vai me interessar mais do que Deus. Então Santa Teresa não faz essa troca. Santa Teresa nos ensinou o caminho de santidade dela. E é um caminho muito interiorizado, né? Muito enclausurado mesmo. E a clausura que ela quis trazer de volta, um reflexo um pouco mais forte, ela é só o reflexo do espírito de Santa Teresa d'Ávila. Do que o Espírito Santo inspirava para o espírito dela, e isso floresceu para onde? Para a igreja inteira. Porque Deus não nos dá nada que não seja para toda a igreja. Não tem uma graça que venha para mim, Carla, que não seja para alguém também. Então, esses ensinamentos de Santa Teresa, eles ficam porque foi o reflexo natural. A igreja acolheu os ensinamentos dela e hoje os ensinamentos dela perpassam várias ordens. Não apenas a ordem carmelita que está em festa hoje, mas toda a igreja, né? Então, Santa Teresa diz, por exemplo, no capítulo 33, a gente vai para o caminho da perfeição, mas eu quis fazer um recolhimento desses trechinhos para vocês entenderem por que Santa Teresa nos deu, na verdade, o capítulo 40 do caminho da perfeição, 39 e 40. Eu fui no 40, mas eu peguei um pouco no 39. Então vamos ao 33, né, do seu livro da vida. Preste atenção. A opinião do meu mosteiro sobre mim não era das melhores, pois eu queria fazer um mosteiro de clausura mais estrita. As pessoas diziam que eu queria fazer
que eu as ofendia, pois ali também se podia servir a Deus, havendo religiosos melhores que eu. Então toda vez que eu quero fazer uma coisa boa, as pessoas dizem assim, mas isso você está fazendo, as pessoas já fazem. O que você está querendo fazer? Você está querendo aparecer? Né? Então o demônio vai e tenta você na sua vaidade, né? É uma falsa humildade dizer assim, não vou fazer porque eu não tenho que aparecer. Não. Santa Teresa, ela é muito pontual. Ela faz tudo que está ao alcance dela e depois ela entrega nas mãos de Deus. Ela diz assim, diziam também que eu não tinha amor pela casa e que melhor seria que procurasse obter recursos para ela do que para outra obra, ou seja, é melhor do que eu fundar o Carmelo São José em Ávila, melhor eu botar tudo que eu posso conseguir aqui onde eu estou. Vamos continuar como estamos? Ninguém se mexe? Vamos continuar na superfície? Vocês entendem por que eu estou falando do aprofundar-se? Eu bem via que em muitas coisas elas tinham razão. Isso é humildade, né? E por vezes justificava a sua conduta. Ou seja, para não interpretar mal os outros, ela justificava por que os outros estavam pensando isso. Embora, como não pudesse falar do essencial, que era ter recebido ordens do próprio Senhor, não soubesse o que fazer, deixando assim de falar de outras coisas. Então diz que Deus, né, agraciava ela, não deixando ela inquieta. Então ela deixou a obra de lado com muita facilidade e contentamento, como se até então não tivesse feito nenhum esforço. Ou seja, tudo que ela estava pensando para realmente restaurar a ordem carmelita, trazer a ordem carmelita para sua raiz, né, que é uma raiz monástica, uma raiz de recolhimento, de retiro nas montanhas, né? Santa Teresa diz assim, vamos fazer o seguinte, tá tudo jóia, se Deus assim quer, e ela tinha um pensamento, né, Deus é tão poderoso, se ele ainda não fez, é sinal de que ele não quer. Olha só, a gente tem que aprender também a compreender esse movimento de Deus, né? Como Deus quer que as coisas aconteçam. Eu vou disputar com Deus a forma como as coisas têm que acontecer na minha vida? Não, deixa para ele sabe. Quanto a mim, tendo certeza de ter feito tudo o que podia, não mais me senti obrigada a fazer esforço para cumprir a ordem do Senhor, ficando na casa em que estava muito contente e satisfeita. Então, pulando um pouquinho, o que me causou muito sofrimento foi ter recebido do meu confessor, no momento em que uma multiplicidade de perseguições deveriam merecer dele, a meu ver, uma palavra de consolo, uma carta em que dizia perceber, diante do que ocorrera, que a obra não passava de um sonho. Nesse momento é a aprovação. Quando você se sente assim desamparado de tudo, até do confessor dela. Na carta, ele me ordenava que desistisse do assunto e não mais falasse dele, devido ao escândalo e a tantas outras coisas lamentáveis. Ou seja, ele estava vendo tumulto em volta dela, falou assim, vamos abafar? E ela falou assim, tudo bem, né? Eu fiz o que eu podia, agora eu não tenho mais que me importar. Mas ela está aqui dizendo, isso sim me tirou o consolo, né? Mas isso foi para mim mais lamentável do que todas as outras aflições juntas. Por quê? Porque Santa Teresa e todos os outros santos tinham nos sacerdotes, né, um outro Cristo. O fato é esse, né? E muitas vezes essas pessoas também não estão preparadas para serem um outro Cristo. Então essas pessoas, esses sacerdotes, esses confessores, que a gente tem que um pouco inverter a moeda, né? Eles têm que também, eles têm um caminho também, um convite ali de Cristo para se configurarem a Cristo, né? Aceitarem as cruzes que vêm das ordens de Cristo para eles, porque eles não cumprem o próprio mandato, né? Um mandato que eles se autodeterminaram. Eles cumprem um mandato de Cristo, um munus de Cristo que a gente chama. Então, todo o ensinamento dos santos, é tão importante a gente ler e meditar a vida dos santos, eles sempre têm duas faces, eles sempre têm uma infinidade de outros ensinamentos, tá? Não é só para a alma de Santa Teresa e como nós temos que ser diante das perseguições, mas para tudo, até para os sacerdotes aqui, né? Então, aqui o Senhor me ensinou o imenso bem que é passar por sofrimentos e perseguições por Ele, porque foi tanto o aumento do amor de Deus que vi em minha alma ao lado de muitas outras coisas que fiquei espantada. Isso me faz não poder deixar de desejar tribulações. Então vejam, né? Quando você está passando no meio do turbilhão, você sente assim que existe um combate dentro de você, se o que você está fazendo é certo ou não, né? Se você está agindo com um temor exagerado ou não, e é por isso que eu vou acabar no caminho da perfeição falando do temor e do amor. Mas sempre o santo, ele sempre extrai o seguinte, como a tribulação é boa para minha alma, como passar as provações me faz estar mais próxima de Deus, e eu acabo desejando, né? E aí ela identifica, a Santa Teresa, um traço marcante da obra dela, é que ela identifica o demônio muito.
Eu acho que assim, de todos os livros que eu li, Santa Faustina fala bastante, mas de todos os livros que eu li de santo, eu nunca vi identificar o demônio. Quase que em toda a página Santa Teresa fala da palavra demônio, ela usa a palavra demônio. Né? Ela que teve a visão do inferno, né? Como que é uma alma no inferno, como seria o lugar que estaria reservado para ela se ela fosse para o inferno? Ela teve essa visão e é por isso que ela dá 1000 vidas por uma alma. Diz assim, olha, e aí que eu queria dizer para vocês que tudo isso poderia fazer com que ela, um segundo Lutero, né? Porque Lutero, eu vou ler para vocês no início da leitura do Caminho da Perfeição, Lutero estava lá, né, fazendo a heresia protestante fermentar, e Santa Teresa faz uma crítica gravíssima a ele, eu já li em outro momento, mas eu vou repetir hoje. Isso poderia fazer com que ela faça assim, isso é igreja? Isso aqui é uma ordem religiosa? Eu vou para outro lugar, vou fundar uma seita. Não. O que os santos faziam? Eles criticavam a igreja, o Papa? Não. Os santos diziam assim, que bom, quero morrer filha da igreja, como disse Santa Teresa no leito de morte dela. Que bom, eu morro como filha da igreja. Então, se quiserem me perseguir, a igreja está me perseguindo? Ok. Gente, a gente tem que entender que a obediência não é um julgamento sobre o que a igreja está fazendo ou não. Obediência é o seguinte, eu agrado a Deus obedecendo. Se quem está me dando ordem, como diz aqui ela, o confessor dela mandou ela largar a obra, e a obra é de Deus, eu tenho que lutar contra o meu confessor para agradar a Deus, ou eu tenho que lutar para ser obediente a Deus através do meu confessor? Todos os santos, e eu desafio qualquer homem a mostrar algo diferente, não foi contra a igreja. Nenhum santo foi contra a igreja. Pelo contrário, dizia assim, se é o que a igreja quer, ok. Agora eu pergunto a vocês, se isso é uma ordem errada dele, para ela, quem vai se entender com Deus? Ela que obedeceu ou ele que fez o julgamento errado da vontade de Deus? Então a obediência, ela passa por um humilhar-se, por um se terem muita conta de eu que tenho que dar, não a minha opinião, porque eu estou tendo uma revelação de Deus. Diz a história que São Felipe Neri foi mandado por um papa, por uma religiosa, isso vocês já devem ter ouvido, né? Por uma religiosa que dizia que estava tendo aparições de Nossa Senhora, né? E aí ele chegou lá e pediu para ela, chegou no convento, chegou com as botas sujas de lama, tirou as botas e pediu para ela lavar. Disse, olha, madre, eu vou conversar com você, mas eu gostaria que você limpasse minhas botas antes, porque eu andei e tal, e tá muito suja. Ela olhou para ele e disse assim, você acha que eu faço esse tipo de serviço? Né? Eu não estou acostumada a fazer isso. Aí ele pegou muito bem, calçou as botas e foi embora. Eu disse, mas o senhor vai embora sem conversar comigo? Ela disse assim, não, a resposta que eu queria eu já tenho. Quer dizer, um traço daquelas pessoas que se encontram com Deus, que tem contato místico com Deus, é a humildade. O ver Cristo, ver Nossa Senhora, né, é uma elevação tão grande espiritual diante da nossa pequenez, que faz com que a gente se sinta cada vez nada. Ela deveria deitar no chão e dizer, se eu não quer limpar aqui também o seu pé, suas meias, não quer me dar sua meia, não quer... Por quê? Porque Cristo nos impacta sendo Ele, né? Ele nos impacta sendo a santidade, e Maria o espelho da santidade. Então não tem como eu não ser humilde se eu tenho um contato místico. Não tem como eu me considerar algo. Então preste atenção como que eu estou construindo esse raciocínio para a nossa vida dentro da igreja e para a obediência. Não é? Santa Teresa diz assim, olha, eu estou aqui no capítulo 33 do Livro da Vida, tá? Aqui no parágrafo 5º, né? Nesse ponto, o demônio também começou a espalhar de boca em boca que eu tinha tido alguma visão sobre o caso. Por isso, as pessoas me procuravam com muito medo para me dizer que vivíamos tempos ruins. Da Inquisição, tá? Então os místicos, como Santo Inácio de Loyola também teve os escritos pessoais, não os escritos da ordem, dos ensinamentos dele, dos exercícios espirituais, não, esses não foram aprendidos, mas ele tinha um outro diário que ele guardava dele, de quando ele era guerreiro, né, de quando ele era um pecador e tudo mais, e ele se lamentava muito no livro, e quando pegaram aquilo ali também, botaram ele em questão, né? Então a Inquisição também pegou os escritos do Livro da Vida de Santa Teresa, que é daí que ela escreve o Castelo Interior. Deus sempre frutifica nas coisas erradas, não tem jeito, né? Aperta de um lado e vai para o outro. Então ela escreveu o Castelo Interior depois de ter escrito o Livro da Vida, mas como que em substituição, caso o Livro da Vida fosse queimado, tá? E aí, então ela diz assim, olha, por isso as pessoas me procuravam para dizer que os tempos são ruins e que poderiam levantar contra mim falsos testemunhos, denunciando meus inquisitores.
Ou seja, ela tem visões, ela tem não sei o que, né? É sempre assim, a graça de Deus sempre traz um prejuízo no mundo, né? Acho que o marco de quem recebe uma graça é ter um prejuízo no mundo. Diz assim: achei muita graça e ri, porque nunca tive temor disso, pois bem sabia que em matéria de fé eu antes morreria 1000 vezes do que me oporia a qualquer coisa que da igreja ou a qualquer verdade da Sagrada Escritura. Eu antes morreria 1000 vezes do que me oporia a qualquer coisa da igreja. Você morreria 1000 vezes do que se oporia a qualquer coisa da igreja? Pois esse é o caminho de santidade. É o caminho da obediência, tá? Ou verdades da Sagrada Escritura. Então eu lhes disse que não temessem quanto a isso, pois em estado bem ruim estaria minha alma se houvesse nela algo que me levasse a recear a Inquisição. Ou seja, se eu estou tranquila, deixa a Inquisição fazer o que quiser, mesmo que faça o pior comigo. Eu estou tranquila, minha relação não é com a Inquisição, minha relação é com Deus, né? Então a alma dela estava em paz. Se achasse que havia alguma coisa errada, né? Alguma coisa muito ruim na alma dela, eu mesma iria procurá-la. Eu disse ainda que em caso de falsos testemunhos, o Senhor me livraria de tudo e ainda me propiciaria algum benefício. Ou seja, a confiança. Mas o que o demônio procura fazer com a gente? Tirar a confiança. Especialmente ele quer tirar a confiança na misericórdia. Né? Séculos depois, posso dizer que 3 séculos depois, né? 3 a 4 séculos depois, Santa Faustina fala da misericórdia. Santa Maria Margarida Alacoque, 1800 e tanto, também fala, né, do Sagrado Coração de Jesus. Então, assim, toda essa mística da igreja, é como se a igreja estivesse cada vez crescendo mais nos ensinamentos e cada vez atingindo mais o âmago do amor de Deus com seus santos. Né? É num crescente, num desenvolvimento crescente, né, que a igreja vai ensinando o ser cristão pra gente. Então, tem os deseducadores como Lutero. Lutero, ao contrário da confiança na misericórdia, Lutero sempre desconfiou. Não é? Tanto que fazia graves penitências, que Santa Teresa vai condenar nessa leitura que a gente vai fazer ali para frente no caminho da perfeição. Por quê? Porque essa desconfiança faz com que o objetivo da santidade seja inatingível. Faz com que nosso Senhor Jesus Cristo tenha morrido na cruz praticamente para nada. Por quê? Porque se você não vai ser salvo sem nenhum esforço seu, para que carregar a cruz? Entende? Então, Santa Teresa faz uma crítica que eu faço questão de ler, porque olha o encadeamento. Primeiro, ela é contestada na pessoa dela, no íntimo dela, como pessoa e como religiosa. Depois, ela faz uma declaração de amor à igreja. Aí, no capítulo 1, né, ainda, já adentrando o caminho da perfeição, ela faz uma crítica a essa oposição que as pessoas queriam fazer com a igreja. É sempre assim: olha, estamos passando tempo de vida. Gente, a gente não tem que se ligar com esse alvoroço na igreja. A gente tem que se ligar na nossa relação com Deus. Então Santa Teresa, doutora da igreja, não é à toa. Santa Teresinha não é à toa. E Santa Teresinha replica, né, na leitura que nós fizemos, exatamente o que Santa Teresa falou, do quero ser filha da igreja. Santa Teresinha diz assim, vale a pena repetir. Afinal, quero ser filha da igreja, como era a nossa amada e Santa Teresa, e rezar pelas intenções do Santo Padre o Papa, por saber que suas intenções abarcam o universo. Eis aí o objetivo fundamental da minha vida. Gente, o objetivo fundamental da vida de Santa Teresinha era ser filha da igreja. Com tudo que ela é, que vocês podem ler e achar lindo, maravilhoso, o objetivo fundamental da vida de Santa Teresinha era ser filha da igreja. A nossa segurança é fazer parte do corpo místico de Cristo. Qualquer coisa que me afaste desse corpo místico, seja com relação a dogmas de fé, documentos da igreja, ações da igreja com relação à minha pessoa, não é? Quantos padres sofreram perseguição? Não é inúmeros. Se você ler a vida dos santos, como eu leio todos os dias para postar, quase todos sofreram perseguições dentro da igreja, desde papas a religiosos. São José de Cupertino foi ridicularizado. Todos os santos, gente. Então, assim, ou eu busco um caminho de santidade ou eu busco um caminho mundano. E o caminho mundano é o falso cristão, é o falso católico, que anda pelo mundo fazendo fanfarra, só falando assim, das coisas de Deus, das coisas da igreja. Adora uma briguinha, adora uma treta, né? Que nem dizem por aí. Santa Teresa d'Ávila não nos ensina isso. Ela diz assim, olha, no capítulo 1, né, do Caminho da Perfeição.
Nessa época chegaram a mim notícias sobre os danos e estragos causados na França pelos luteranos e sobre o grande crescimento que essa seita experimentava. Isso me deixou muito pesarosa e eu, como se pudesse fazer alguma coisa ou tivesse alguma importância, chorava com o Senhor e lhe suplicava que corrigisse tanto mal. Olha só, quem acha, né, que ser protestante está tudo bem, não está tudo bem. É uma heresia. Como que a igreja trata? Com caridade. A igreja trata tentando trazer para aproximar, não é, os protestantes da igreja católica, não para dizer que eles estão certos, mas para chamá-los a uma conversão. São filhos de Cristo, né? São pessoas que proclamam a fé em Cristo nos evangelhos. Então, como que a igreja vê os luteranos, como que a igreja vê os protestantes? Como pessoas que precisam de uma conversão mais profunda. É isso. O diálogo ecumênico, ele é isso. Não é? Você abstrai coisas que vão gerar conflito e impedir um diálogo, mas ao mesmo tempo vão fazer com que as pessoas reflitam nas verdades da fé em conjunto para que o Espírito Santo visite essas pessoas. Então a igreja não pode, em momento nenhum, deixar de ter esses diálogos, porque ela é a mãe, né? Ela é a mãe educadora dos seus filhos. Então tá aí um movimento da igreja que é muito criticado por essas pessoas que gostam de confusão, mas que a gente tem que saber enxergar com os olhos do quê? Da caridade, como dizia Santo Agostinho. Né? Não prive a verdade em nome da caridade, mas também não perca a caridade em nome da verdade. Existe uma forma correta de agir. Ah, mas então qual é a forma correta de agir? Siga os ensinamentos da igreja. Siga o Papa, o que o Papa está fazendo. Não critique. O Papa está lá em nome de quem? De Cristo. Ele é o vigário de Cristo, querendo você ou não. Né? O Espírito Santo está lá. Jesus não abandona a sua igreja. Então, essa questão dos luteranos, na época de Santa Teresa d'Ávila, era um grave, era uma perturbação tão grande, e houve uma perseguição e muitas mortes por conta desses reinados, né, protestantes contra os cristãos católicos, que, na verdade, isso causou muito alvoroço na época de Santa Teresa, e ela está aqui falando com muito afinco. Olha, eu tinha a impressão de que daria 1000 vidas para salvar uma só alma das muitas que ali se perdiam. Então, o resultado da desconfiança da misericórdia, da desconfiança, né, do caminho de santidade que Cristo vem nos propor na cruz, né, das penitências que devem existir, mas não a ponto de tirar o meu sossego, que é a conclusão desse vídeo de hoje, tá? Do temor e do amor em equilíbrio que Lutero não teve, que causou esse tanto de dano que a gente vê aqui e esse tanto de dano que veio depois. Então, esse caminho que eu estou fazendo com vocês nesse vídeo é para que a gente reflita a nossa própria vida. E aí Santa Teresa diz assim: decidi-me então a fazer o pouco que eu posso, seguir os conselhos evangélicos com toda a perfeição. Tá vendo? Às vezes a gente acha que tem que fazer grandes coisas, entrar em grandes embates. Não, faz sua vida de acordo com o evangelho, viva uma vida evangélica, né? Com toda a perfeição, e ver que essas poucas irmãs que aqui estão fizessem o mesmo. Chamar então quem? Né? Se uma parte da igreja adoece pelo pecado, os batizados estão lá apostatando a fé católica, né? Se juntando a uma heresia, apostatando a fé, vamos fazer então a nossa parte saudável da igreja funcionar. Se são todos um corpo e existe um combate, uma praga que está dentro desse corpo, uma bactéria ou um vírus que está dentro desse corpo, o que eu tenho que fazer? Enfraquecer os membros sãos ou fortalecer os membros sãos? Como que eu fortaleço os membros sãos? Buscando o caminho da perfeição. Então Santa Teresa d'Ávila, ela faz uma chave aqui de solução para o problema que muitas vezes a gente não quer, porque mais uma vez eu repito, é no meu interior que eu sou atingida. Eu não vou para fora brigar, eu vou no meu interior brigar, tá? Então ela diz assim, olha, assim, ocupadas todas em orar pelos que são defensores da igreja, ou seja, eu estou dando força para quem está na linha de frente, ela está falando também dos sacerdotes aqui, né? Pregadores e letrados que a sustentam, pregadores e letrados, as pessoas que estavam educando na fé, ajudaríamos no que pudéssemos a fazer, né? Ajudaríamos no que pudéssemos a este Senhor meu, tão atribulado por aqueles a quem fez tanto bem. Então, a quem Jesus fez tanto bem? Quando ele escolheu quem? Os sacerdotes. Eles são tidos como os amigos de Cristo, né? Já não chamam servo, mas amigos, que sabem o que faz o seu Senhor. Então eles são os replicadores de Cristo. Aqui Santa Teresa d'Ávila está chamando atenção para os sacerdotes. Por quê? Porque Lutero era um sacerdote, tá? Então pode-se dizer que esses traidores
querem pregá-lo na cruz outra vez, privando de onde reclinar a cabeça. Então olha a palavra como é dura, como ela estava realmente revoltada, entre aspas, chamar de traidores que querem crucificar Cristo, que ela tanto amava, não é um motivo de revolta, mas olha a atitude de Santa Teresa. Ó Redentor meu coração não pode chegar aqui sem se afligir muito, coração aflito. Que se passa agora com os cristãos? Será que não é a pergunta para os nossos tempos, né? O que se passa agora com os cristãos? Será que sempre os que mais vos devem, mais os afligem? Aqueles a quem concedeis mais graças, a quem escolheis por vossos, V maiúsculo, amigos, entre os quais andais e com os quais vos comunicais mediante os sacramentos, são os padres, né? Será que esses, a quem mais foi dado graça, né, não estão satisfeitos com os tormentos que por eles padecestes, né? Então olha só, Santa Teresa está dizendo que os sacerdotes têm uma predileção para Cristo, não é? E o coração dela se aflige muito, né, quando ela vê que essas pessoas que estão dentro da igreja estão querendo novamente crucificar Cristo. Elas estão querendo matar a verdadeira igreja, né? Porque essa expressão que ela usa de crucificar Cristo, a gente deve meditar sobre isso. Quando eu vou contra a igreja, eu estou crucificando Cristo, porque Cristo está na igreja através do quê? Dos sacramentos. Ela fez muito bem de lembrar aqui, olha, aqueles a quem concedais mais graças, a quem escolheis para vossos amigos, entre os quais andava entre quem? Os discípulos, né? E com os quais vos comunicais mediante os sacramentos. Vejam bem, né? É a igreja. Então ela diz assim, outro trechinho aqui. Que mais esperamos nós, que pela bondade do Senhor não estamos contaminados por esta sarna pestilencial, se esses inimigos já pertencem ao demônio? Bom castigo obtiveram com suas próprias mãos, tendo merecido com seus deleites o fogo eterno. Que eles mesmos escapem dos perigos em que se puseram, embora não se deixe de me partir o coração, ver como se perdem tantas almas. Essas almas estão se perdendo, meus irmãos, estão se perdendo, mas para que o mal não seja tão grande, seria bom que não se perdessem mais almas a cada dia. E como é que ela combate? Rezando. Não cuideis, pois, irmãs minhas, de negócios do mundo, que desdenho e diante dos quais até me aflijo, nem das coisas que às vezes nos encarregam de suplicar a Deus, rendas e dinheiro, não, deixa essas coisas para lá, olha quanta alma está se perdendo, olha quanto desvio por não concordar com coisas da igreja, por ter um espírito contestador, por ter um espírito de protesto, né, contra Deus. Não cuideis disso, vai dizer Santa Teresa. E esses pedidos muitas vezes vêm de pessoas que, a meu ver, deveriam implorar a Deus graças para desprezar tudo isso. Elas têm boa intenção e, vendo sua confiança, condescendemos, mas tenho para mim que nessas coisas o Senhor nunca me ouve. Essas coisas dos bens e das rendas e tudo mais, tem boa intenção, mas Deus ouve o quê? O que é pela salvação das almas, o que completa a obra dele de salvação, entendem? Existe um propósito muito maior na nossa vida do que esses embates, é buscar a salvação, o combate pela oração, pela penitência, por uma vida enclausurada em si, uma vida voltada para dentro de si, para ser um outro Cristo para o mundo. O mundo está sendo tomado pelo fogo, diz ela. Querem voltar a condenar Cristo, como se diz, pois se levantam 1000 testemunhos falsos, pretendendo derrubar a sua igreja. Vamos à parte final que eu peguei, porque, meus irmãos, Santa Teresa d'Ávila está fazendo um ensinamento para nós, tá? E se eu não quero esse ensinamento, eu vou parar onde ela poderia parar, tá? Eu vou parar na contestação da igreja, eu vou parar nas briguinhas, eu vou parar na igreja protestante, por exemplo, não é? Então Santa Teresa não quer isso para nós. Então ela vai lá no caminho da perfeição, ela abre com isso para dizer o seguinte: agora que o mundo está essa bagunça, vamos buscar o caminho de perfeição aqui? Vamos ajudar o mundo de outra forma? Vamos deixar o mundo com suas preocupações de renda, dinheiro e etc. Vamos nos preocupar com o nosso existir, com a nossa alma, com a nossa relação com Deus? Vamos nos preocupar em sermos tementes, penitentes, amantes de Deus? Vamos nos preocupar em sermos verdadeiramente filhos da igreja?
O convite que Santa Teresa quer fazer hoje, e vem ao meu coração para falar para vocês, é esse. Vamos ser filhos da igreja. Então vamos lá. Existe uma humildade que eu devo buscar? Sim. Mas existe uma humildade que vem do mal. Que Santa Teresa repeliu lá no livro da vida, no início desse vídeo. Que é aquela humildade de dizer assim, ora, se fulano está falando isso, fulano está falando aquilo, é porque eu devo ser ruim demais. Né? Então é melhor eu mesmo me retirar dessa obra, porque eu devo estar atrapalhando a igreja. Santa Teresa falou, não, olha a confiança que ela tem em Deus, na misericórdia das falhas pessoais, né? dos pecados que todos nós temos. Ela diz assim, não, eu não vou me atribular. A minha humildade, ela é estável, a minha humildade me traz paz. Eu fiz o que podia. Não, olha, se ele está falando isso, é porque eu devo ter muito pecado e Deus não quer que eu faça nada disso. Isso é o demônio. Então, Santa Teresa que diz, é preciso buscar essa vida interior, é preciso ter esse contato com Deus, mas é preciso tomar o cuidado de que o demônio perverte o que Deus dá. O demônio não cria, o demônio perverte. Então, aqui no caso, Santa Teresa está dizendo que existe uma humildade que não vem de Deus. Existe uma penitência que não vem de Deus. Vamos lá. Ela diz assim no capítulo 39. Guardai-vos também, minhas filhas, das humildades que vêm do demônio, acompanhadas de grande inquietação a respeito da gravidade dos vossos pecados, que costuma nos acometer de muitas maneiras, até afastar a alma das comunhões e da oração particular. O que isso quer dizer? Isso quer te enfraquecer. Por quê? Porque se você tiver comunhão e oração, você é um membro forte. Você ajuda a igreja a caminhar. E essa falsa humildade de ficar voltado para mas eu errei, mas eu fui assim, mas eu sou assado, mas isso não faz ser bom, não faz parte do meu ser. Isso é mentira. É o demônio te enganando. Não é verdade. Vamos lá. Ela diz assim, olha, a coisa chega a tal ponto que a alma tem a impressão de que, por ser como é, está tão abandonada por Deus que quase duvida de sua misericórdia. Olha a oração que Jesus pede a Santa Faustina que repitamos. Jesus, eu confio em vós, porque eu só vou servir, meus irmãos. Eu só vou conseguir servir a Deus e o serviço me traz a cura se eu identifico o amor de Deus em mim. Se eu consigo ver que Deus me ama, que Deus ele é realmente misericordioso comigo, que Ele não me trata segundo as minhas faltas. Que o coração que busca a confissão, a penitência, a comunhão, esse coração está unido a Deus, independente dele se achar digno ou não. Porque para nós mesmos, nós não temos que valer nada, mas para Deus nós valemos tudo. Para Deus nós temos um valor infinito, mas não é com esse valor infinito que eu me coloco perante o mundo. Eu me coloco perante o mundo como sem valor, que é o que eu sou para mim mesma, e é a realidade, porque se não fosse sem valor, por que Jesus teria que ser misericordioso? Por que ele precisaria morrer numa cruz, por exemplo? Entende? Ele morreu na cruz porque ninguém tem capacidade de dar o que ele deu na cruz. Porque é todo mundo sem valor mesmo. Esse é o nosso caminho para Deus. Agora, qual é o caminho de Deus para nós? Você é tudo para mim, meu filho. Eu te espero na porta, olhando a estrada, a hora que você vai aparecer, meu filho pródigo. Ele é o Deus que fica olhando o filho voltar. Ele é o Deus que veio resgatar essa indignidade sua. Né? Ele é o Deus que veio nos redimir, nos trazer sua redenção, sua vida. Com sua vida, não com a nossa própria vida. Então Santa Teresa ela tem essa educação, essa maturidade espiritual de saber identificar o que é de Deus e o que não é de Deus. E pior, o que não é de Deus a título de ser de Deus, que era o que Lutero vivia lá na vida dele. 1 quilo de penitência nunca se achava digno. Problemas de escrúpulo. E para onde Lutero foi com esse problema? Para as garras do Satanás. Dividir a igreja, não é ele o divisor? O que Lutero fez? Não dividiu? Tá o resultado. Tá aqui, Santa Teresa está dizendo, não confia na misericórdia, que você vai vendo que você vai parar. Fica com esses embates internos aí, essa falsa humildade sua, que você vai ver onde é que você vai parar. Lá com Lutero. A humildade não inquieta, não desassossega, nem deixa a alma em alvoroço. Por maior que seja, ao contrário, vem com paz, com contentamento e tranquilidade. Não era Santa Teresa na perseguição dos seus escritos? Olha, não fica dizendo que você tem visões não, que você vai parar na Inquisição. Olha, que bom se eu for parar na Inquisição. Que bom, a igreja tem poder sobre mim. Gente, a gente tem que aprender com os santos. Como que eu posso dizer que eu gosto de Santa Teresa d'Ávila só rezando a oração dela? Eu tenho que conhecer, tenho que me aprofundar mesmo.
Porque os santos, eles são uma riqueza de Deus. Eles não são uma riqueza em si. Eles são um dom de Deus para a igreja, tá bom? Então, em vez de perder tempo com tantas coisas, vamos ler a vida dos santos, né? Então vai dizer assim, olha, quando a humildade é assim, não traz alvoroço nem angústia, mas amplia o coração, tornando a alma capaz de servir mais a Deus, né? Então, creio que o demônio pretende com isso que pensemos ter humildade e, se puder, levar-nos a desconfiar de Deus. Tá aí, pronto, revelou o jogo do demônio, que eu tô falando. Ela é uma identificadora do demônio. Acho que Santa Teresa devia viver a vida dela enxergando o demônio em cada estratégia, sabe? Ela tinha essa capacidade, né, de enxergar ele em cada detalhe. O demônio quer te levar a desconfiar da bondade de Deus na tua vida. Quando vos achardes assim, interrompei o quanto puderdes o pensamento sobre a vossa miséria e ponde-o na misericórdia de Deus, pensando no quanto Ele nos ama e padeceu por nós. O que aconteceu com Ele aqui na cruz foi por você e por mim. Como que eu posso desconfiar disso? Quem tem interesse em fazer eu desconfiar disso? O demônio. Santa Teresa falou, né? Então, essa falsa humildade. Então, ela diz que você tem que cortar esse pensamento, né? Mas se você não conseguir cortar, tenha a mais absoluta certeza, ó, já será muito se perceberes que é a tentação. Ela está dizendo que se você não consegue cortar esse pensamento, se você continua rodando, é a tentação. E eu vou dizer uma coisa para vocês, meus irmãos, duas coisas que livram a gente da tentação: a comunhão eucarística e a confissão. Faça o seguinte, se confesse dizendo assim: eu não acredito que Deus me ama. Não tem o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas? Como que eu amo a Deus sobre todas as coisas? Primeiro, eu sou amado por Deus. Aí eu acredito que eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas, porque Deus me amou com amor infinito. Então, chega no confessionário: Senhor, pequei gravemente, estou em pecado mortal. O que o Senhor fez, né, meu filho? Pequei contra o primeiro mandamento. Eu não consigo amar a Deus sobre todas as coisas. Eu acho que as minhas misérias, eu amo mais minhas misérias, mais meus pecados do que a Deus. Faça essa confissão. Esse é o combate está ali no confessionário e na comunhão. Eu duvido que essa tentação não deixe, duvido. Vai toda semana no confessionário. Se não for toda semana, vai todo mês, vai quantas vezes forem necessárias. Então, o mesmo faz o inimigo, incitando-nos a penitências exageradas, Lutero, que só servem para que pensemos que somos mais penitentes que as outras e que fazemos alguma coisa a mais. Se andais vos escondendo do confessor, olha aí, ó, ou da prelada, ou se ordenando-vos eles que deixeis essas penitências não obedeceis, está claro que é tentação. Quer ficar se martirizando, achando que para Deus nada vai suplantar o pecado que você cometeu? É o demônio que está agindo na sua alma. Pode se ajoelhar diante do confessor e pedir ajuda, porque ele está agindo. Santa Teresa, doutora da igreja, e eu canso de dizer isso quando eu leio Santo Afonso, eu falo muito isso. Com o doutor da igreja a gente não conversa, a gente obedece, a gente ouve e obedece. Declarado doutor da igreja, a igreja está dizendo: esse falou pela boca de Deus, esse fala pelo Espírito Santo. Santa Teresa d'Ávila está nos dando um alerta, e aí eu entro com a questão da obediência, porque a obediência faz a gente ter a reta humildade, que é a humildade que obedecer os superiores. A humildade faz com que eu seja obediente ao meu confessor. Se o confessor deu uma penitência leve, cumpra a penitência que o seu confessor deu e não a que você está achando que é. Deus deu a essas pessoas o poder de ligar e desligar na terra, de perdoar os pecados. Se os pecados são perdoados, estão perdoados. Se Deus não lembra, por que você tem que ficar lembrando? A não ser ter na memória, óbvio que sua memória não é deletada, para que você tenha mais humildade nas próximas atitudes parecidas com aquela. Para que você não caia no mesmo pecado. É por isso que a gente tem uma memória. Para a gente não cair no mesmo pecado. Agora, preste atenção que Santa Teresa vai dizer. Por isso que eu gosto tanto dessa palavra obediência. Procurai, mesmo que sofrais, ainda mais obedecer, pois nisto está a maior perfeição. Pronto. Santa Teresinha diz que o objetivo fundamental da vida dela é ser filha da igreja. Rezar pelo Papa, rezar pela igreja. Obediência, perfeição. Santa Teresa diz, no caminho da perfeição, que obedecer é a maior perfeição. E aí? Como que a gente fica cheio de coisinha na cabeça que deixa o demônio agir?
O demônio ainda nos acomete com algo bem perigoso, que é a certeza de que, de forma alguma, voltaremos às culpas passadas. Preste atenção. Essa presunção, seu pecado de presunção. Ah, eu me confessei, Deus é misericordioso comigo, agora eu estou limpo, forte, né? Não esqueçam do evangelho, que o demônio encontra a casa limpa e arrumada e vem com mais 7. Então Santa Teresa diz assim, tem algo mais perigoso ainda que isso tudo que eu estou falando. Que essa humildade falsa, Deus ainda vai usar ela para o bem, mas essa aqui é mais perigosa. Olha, a certeza que de forma alguma voltaríamos às culpas passadas e aos prazeres do mundo, pois já o entendi e sei que tudo se acaba e que me dão mais prazer as coisas de Deus. Ou seja, agora eu estou isento porque eu sei que Deus é muito melhor que tudo que está no mundo. Que bom que você sabe, mas não confie em você. Se acontecer no princípio, isso é muito ruim, porque essa segurança faz que não tenhamos cuidado de evitar as ocasiões arriscadas. Ela nos faz fechar os olhos e queira Deus que a recaída não seja muito pior. Porque o demônio, como vê que se trata de uma alma capaz de lhe causar prejuízo e de favorecer outras, faz tudo o que pode para que ela não se eleve. Gente, existe um objetivo, uma finalidade na nossa conversão que não é só para a nossa salvação, é para a salvação do mundo inteiro. Senhor, por sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Quando eu recebo a misericórdia, eu translado ela para o mundo inteiro. É por isso que o demônio não quer que essa alma se eleve. Não quer que reconheça essa misericórdia. E a misericórdia tem que me fazer recordar da minha miséria todo dia. Por isso que essa oração é importante, tá? Porque eu peço misericórdia de mim. Olha, mas se eu acredito, já eu entendi, sei que tudo se acaba e que me dão mais prazer as coisas de Deus. Se eu já entendi isso, por que eu tenho que pedir misericórdia para Deus? Porque você vai continuar sendo miserável, mesmo tendo entendido que as coisas de Deus são melhores que as do mundo. Enxergue-se assim para sua própria segurança, né? Reze a oração do texto da misericórdia com fervor e acreditando que você precisa da misericórdia de Deus, porque o demônio vai fazer de tudo para que a sua alma não se eleve, reconhecendo em você um miserável, deixando que Jesus eleve sua alma até ele pela misericórdia dele, que é ali, ó, na cruz. Ele quer desvaler, quer tirar valor do sangue e da água que jorraram no coração dele. Não tenha nunca em conta própria a sua bondade, o que é seu em bom, o que você tem para dar. Tá? Porque é desse coração aberto que nasceu a igreja, que nasceu você. Dessa maneira, por mais presentes e provas de amor que o Senhor vos dê, nunca fiqueis tão seguras que deixeis de temer voltar a cair, protegendo-se das ocasiões. É proteger-se das ocasiões, tá? Então, né, deixa eu ver aqui. Eu quero ir para o capítulo 40, porque ela diz aqui que a gente está vendo uma guerra muito perigosa. Olha, bom mestre, dá-nos, portanto, algum remédio que vivemos sem muito sobressalto em guerra tão perigosa. Então aqui ela vai dizer que essa guerra espiritual, ela é perigosa por quê? Porque é preciso pedir o discernimento para entender o que vem de Deus e o que não vem de Deus. E aí Santa Teresa diz que há um remédio. E aí eu quero finalizar esse vídeo com essa leitura do capítulo 40. Diz assim: o remédio que podemos ter, minhas filhas, e quem não lhe dá é sua majestade, né? A majestade do meu castelo interior, então eu tenho que estar lá dentro, né? É amor e temor. Então ela uniu dois, porque ela falou no singular. O remédio é amor e temor, como se eles fossem dois versos da mesma moeda. Então, amor e temor. O amor nos fará apressar o passo, ou seja, o amor vai me fazer crescer em santidade. O temor nos levará a tentar onde pomos os pés. Né? Então, se eu estou apressada para chegar até Cristo, eu estou botando os meus pés aonde nesse passo apressado? Então, o temor faz com que eu tenha atenção onde eu ponho os meus pés para chegar a Cristo, para não cairmos numa trilha tão pedregosa como é a desta vida. Desse modo, com certeza, não seremos enganadas. E aí ela dá os conselhos. Existem sinais que até os cegos enxergam. Eles não são secretos, e mesmo que não os desejais entender, fazem muito ruído, destacando-se por não serem muitos os que têm com perfeição, os têm com perfeição. Amor e temor a Deus. É dizer pouco? Se dois castelos fortes
São dois castelos fortes, a partir dos quais se faz guerra ao mundo e aos demônios. Pronto. Pronto, Santa Teresa está jogando uma bomba no inferno. O amor e o temor, né? São dois castelos fortes, né? Dos quais se faz guerra ao mundo e aos demônios. Né? Quando eu tenho temor, eu consigo andar no mundo, sem ser no mundo. Eu consigo caminhar as coisas que passam buscando as que não passam. Por quê? Porque o amor é o meu farol. E o temor é o lugar por onde eu chego a esse farol. Eu olho os meus passos. Aqueles que de fato amam a Deus, amam tudo que é bom, desejam tudo que é bom, estimulam tudo que é bom, louvam tudo que é bom. Aos bons se unem sempre, favorecendo-os e defendendo-os. Não amam senão a verdade e as coisas verdadeiramente dignas de amor. Desejando ardentemente ser amado por ele, empenha a vida em entender como agradá-lo mais. Eu estou pulando uns trechos, eu não estou lendo corrente não, tá? Eu estou as frases mais importantes desse capítulo 40, né? Então, se eu desejo ser amada por Cristo, né? Empenha a vida em entender como agradá-lo mais. Então, o temor não é o medo de ser só castigada, perder minha vida, não. O temor faz com que eu queira amar a Deus, ser melhor para Deus. E como consequência, sim, claro, você salva. Mas é voltar-se para Cristo, né? Deixar as coisas do mundo, volta para o amor. Aquele que te amou como ninguém vai te amar, vai ser suficiente. Acaso pode esse amor esconder-se? Nunca. O amor de Deus não pode ocultar-se, né? Se de fato é amor, não pode ocultar-se. Olhar em São Paulo, uma Santa Madalena, o primeiro percebeu ao cabo de 3 dias estar enfermo de amor. A segunda constatou já no primeiro dia, e com bem o fez. Santa Teresa é muito devota, assim como Santa Teresinha de Santa Madalena, né? Então, quando existe, o amor a Deus sempre se revela. Então é permitir que esse amor flua, né? Que esse amor se mostre a você. Mas do que tratamos agora? Os enganos e ilusões que o demônio suscita nos contemplativos, não há pouco. Ela está querendo dizer que justamente nesses 2 casos o demônio ataca. Né? Por quê? Porque é onde há o combate contra o demônio. Então ela está aqui denunciando o seguinte: se essas 2 características são são as armas mais potentes contra o mundo e os demônios, aonde que o mundo e os demônios vão atacar? No amor e no temor. Eles vão fazer com que você entenda que ama a Deus se você está se colocando ou colocando qualquer outra coisa no lugar de Deus. Não, mas é por amor a Deus, Deus é misericordioso. Ou então ele vai dizer assim: não tema Deus, Deus é misericordioso. Não, Santa Teresa d'Ávila, ela sabe centrar essa ideia, tá? Ela vai dizer assim: devem eles recear, né, é um grande fogo, não podendo senão produzir um intenso resplendor. E se isso não acontecer, há motivo de temor. Ele está dizendo que o amor, né, é um grande fogo. Nesse caso, devem eles recear, pois a causa para isso procurar entender do que se trata, agir com humildade e suplicar ao Senhor que os livre da tentação. Se esse fogo, né, não dá um intenso resplendor, né, se esse fogo não brilha, se isso é uma chama apagada, incomodativa, né, algo que te incomoda, algo que te deixa desconfortável, você tem que se atentar para isso, né, e agir com humildade e suplicar o Senhor. Mas se agirdes com humildade, procurando saber a verdade, sujeitando-vos ao confessor e usando com ele de sinceridade e fraqueza, como eu disse, aquilo com que o demônio pensava vos dar a morte, vos dará a vida, por mais ciladas ilusões que ele vos queira armar. Então presta atenção, ela está dizendo para você se voltar para o confessionário. Fale com o confessor, humildemente coloque tudo que te incomoda. Né? Hoje o Frei Gilson, no texto das 4 horas da manhã, né, no Rosário, ele falou, né, que quem ama a verdade ama a humildade. Ele estava falando dos escritos de Santa Teresa d'Ávila lá, e ele fala isso: ser humilde é amar a verdade. Né? Então, Santa Teresa d'Ávila fala justamente isso aqui: agir com humildade, buscando a verdade, né? Procurar entender do que se trata. Então, é interessante, né, essa ligação da verdade e da humildade. Por quê? Cristo é humilde, manso e humilde, e ele também não é o quê? Não é verdade? Tá aí. Se, contudo, sentis esse amor a Deus, de que tenho falado, e o temor de que agora tratarei, andai alegres e quietas, pois para vos perturbar a alma, impedi-la de fruir tão grandes bens,
o demônio vos infundirá por si e por meio dos outros 1000 temores falsos, como quiseram fazer com ela lá no livro da vida. Ah, cuidado com isso aí que você está tendo, né? Temor falso. Temor falso para quê? Para te perturbar a alma, para impedir de você fruir bens, de você dar frutos, tá? Esse é o objetivo do demônio. Aliás, vendo o objetivo do demônio, dá pra fazer o nosso próprio objetivo. É só ir ao contrário de tudo que ele quer, né? Então ele o faz porque, vendo que não pode ter-vos, pelo menos procura fazer-vos perder alguma coisa. Parece às vezes que esquecemos as suas antigas misericórdias, né? O demônio faz a gente pensar que essas misericórdias de Deus não nos visitam. Pensais que importa pouco ao demônio suscitar esses temores? Não. Tem grande importância para ele, porque gera 2 prejuízos. Atemoriza os que o ouvem, impedindo de aproximar-se da oração. Então, se ele ataca a oração, é porque a oração é o fundamento de tudo isso que ela está falando. É com a oração que ela consegue tudo isso. E Santa Teresa é uma mestra da oração, né? Então ela diz assim, um dos prejuízos é a oração, e o outro, reduz o número dos que se aproximariam muito mais de Deus, vendo-o tão bom, que se comunica estritamente com os pecadores. Ou seja, essa falsa humildade, né, nesse terreno pedregoso que ela está dizendo, ela quer justamente fazer com que você perca o fogo. Esse fogo desse amor que identifica tanto o amor de Deus em nós. Esse fogo que, sabe, que abrasa o nosso coração, purifica, né? O fogo tem também essa característica, né, de... ele é um, como é que se chama? Esterilizador. Fogo é esterilizador. O que há de ruim, deixa esse fogo do amor de Deus queimar em você, né? Acate isso para que você não se afaste da oração e não se afaste da comunhão, né? Vá ao confessionário. Então ela vai dizer assim, irmã, se virdes que entre vós há alguma a quem o Senhor concede essas graças, né? Esse consolo de não sentir isso, ajudai-a com mais orações, mas não considerai segura. Por quê? Justamente por causa daquela falsa segurança que ela deu lá. Não se sinta seguro. Sempre reze, né, pela sua conversão. Sempre se mantenha em constante conversão, em conversão diária. Se contrapondo ao Evangelho mesmo. A gente não lê o Evangelho todo dia? Como que eu vou buscar minha conversão diária? Pelas palavras de Cristo, né? Elas querem me converter. Porque ninguém pode julgar-se seguro enquanto vive e anda engonfado nos perigos deste mar tempestuoso, né? Esse mar tempestuoso é o mundo. A Santa Teresa está dizendo que sempre a nossa fé ela é jogada, né? Ela é jogada de um lado para o outro porque a gente está no mundo. Não tem como, né? Ela lá estava comentando o negócio dos bens, do Carmelo, das riquezas, dos bens, né? É o mundo. Eles precisam disso para viver, mas eles não têm que se importar com isso. Eles têm que se importar em cumprir a vontade de Deus, ser humildes, se colocar para Deus, né? E Deus tudo dará. Então, se assim seria possível dissimular um amor tão forte, tão justo, que sempre se desenvolve, que não vê obstáculos diante de si? Tá aí, o amor é essa característica, né? É forte, justo, se desenvolve e não vê obstáculos. Um amor fundado na sólida base, que é a certeza de ser retribuído com outro amor, do qual já não se pode duvidar, já que se revela por tão grandes dores e sofrimentos, pelo derramamento de sangue e pelo sacrifício da própria vida, a fim de provar sua veracidade. Está duvidando do quê, né? Valha-me Deus, que diferença há entre esses dois amores para quem experimentou um outro? Praza sua majestade conceder-nos o seu amor antes de nos tirar desta vida, porque será de grande importância na hora da morte. Sabemos que seremos julgados por aquele a quem amamos acima de todas as coisas. Então ela vai dizer assim, lembrai-vos aqui, filhas, do lucro que traz consigo esse amor, e da perda que é não o ter, perda que nos põe nas mãos do tentador, mãos tão cruéis, tão inimigas de todo o bem e tão amigas de todo o mal. Que será da pobre alma, que tendo saído das imensas dores e sofrimentos da morte, cai em seguida em tais mãos? Que mau descanso para ela. E vem outra frase que o Frei Gilson usou, né? Que mau descanso para ela, despedaçada irá para o inferno. Que multiplicidade de serpentes de toda espécie. Que apavorante lugar. Ela viu, tá, gente? Cuidado, né? Cuidado para você que não acredita no inferno, que você pode acreditar quando chegar lá. Diz o Padre Pio, salvo engano, essa frase do Padre Pio. Que desventurada hospedaria, né? Que é o inferno? Uma desventurada hospedaria.
Se uma noite passada em má hospedaria é muito para uma pessoa amiga de comodidades, ou seja, você gosta de viver a sua vida comodamente, sem se importar com o amor de Deus, sem temer a Deus, né? O bom temor, o temor que conta com a misericórdia dele, né? Se você gosta de ter essa vidinha confortável, de não olhar para dentro de si e viver na superfície, é provavelmente o tipo de pessoa que mais deve ir para lá. Por quê? Porque não vive no desconforto do mundo, né? Mas vai viver no desconforto do inferno. O que sentirá a triste alma indo a tal pousada destinada a todo sempre? Aí Santa Teresa dá o alerta final. Não desejemos comodidades, filha. Não desejemos comodidade aqui. Detestemos aquele lugar desventurado, desconfortável lá no inferno. Aqui não desejamos comodidades. Estamos bem aqui. Tudo não passa de uma só noite em má pousada. Louvemos a Deus, né? Essa frase dela é muito famosa na igreja, que o mundo, a vida presente, é uma má noite, né? É uma só noite em má pousada, né? É um lugar hostil ao cristão. O mundo é hostil ao cristão. Os valores do mundo são contrapostos o tempo inteiro aos cristãos, a castidade, não é? A honestidade, o amor ao próximo, o doar-se, o sair de si, o renunciar, sacrificar-se. O mundo não gosta dessas coisas. O mundo prega o prazer, o hedonismo, o homem valendo por si. Santa Teresa diz: louvemos a Deus, empenhemo-nos em fazer penitência nesta vida. Mas que doce será a morte para quem já se penitenciou de seus pecados e não tem de ir para o purgatório. Já na terra poderá começar a fruir da glória. Não verá em si temor, mas completa paz. Se não chegarmos a isso, irmãs, supliquemos a Deus que, se tivermos de receber logo penas, que seja em lugar onde haja esperança de sair delas, que as soframos com boa vontade e onde não percamos sua amizade e sua graça. Supliquemos-lhe também que nolas dê nesta vida, para que não andemos em tentação sem o entender. Então, meus irmãos, tudo isso que eu li para vocês é de uma pessoa que sofreu perseguição dentro da igreja, por membros da igreja, por membros da sua ordem religiosa. Por fim, viu fora o que acontece com uma pessoa que não se conforma com a graça e com a misericórdia de Deus, os falsos temores, os temores que me afastam de Deus e que o demônio provoca para afastar aquela boa alma, né? Que vamos dizer que Lutero poderia ter na essência, né? Essa maneira, esse escrúpulo de ver Deus e tal, poderia ter levado ele para um caminho penitencial, amoroso com Deus, frutificando na igreja, poderia ter sido um santo, mas esse temor fez com que o demônio botasse as garras nele, tirasse ele da igreja. Santa Teresa viu isso e falou assim: o caminho da perfeição, o caminho do combate a esse mal que está fazendo com que muitas almas se percam, é que você entenda o amor de Deus por você, que você crie na sua vida um temor saudável, não é? Que você não se deixe enganar, né, por esses temores falsos, como ela diz aqui, que o amor de Deus sempre vai se revelar. O amor de Deus não vai permitir que você tenha um temor que é a desesperança de alcançar a graça de Deus por seus pecados, ou porque você não merece, ou porque os outros estão falando mal de você. Não, é a sua relação interna com Deus. É a sua oração. Eu não confiar em si porque você quer amar mais a Deus, porque você quer se encontrar com esse amor que se revela, que te queima. Ele te queima, mas o mundo está aí. E o mundo é uma má hospedaria. É uma só noite numa má hospedaria. Então eu tenho que entender essas duas realidades da minha vida. Eu estou no mundo, eu estou numa má hospedaria. Então eu tenho que desconfiar de mim para ir para a boa hospedaria no futuro. Em resumo é isso. E ser sempre obediente. Santa Teresa diz que a obediência é toda a perfeição, né? Então olhemos a igreja com um olhar de benevolência, né? Como um lugar de salvação. Fora da igreja não há salvação, nos ensina a própria igreja em todos os seus documentos, né? Deus irá salvar aqueles que ele deseja, não somos nós a julgar, mas a gente sabe que ele deu um instrumento, esse instrumento é a igreja, a qual eu sou obediente e que por seus ensinamentos, ensinamentos de tantos santos, nos fazem compreender a nossa realidade espiritual nesse mundo que passa. Esse é o ensinamento de Santa Teresa d'Ávila para esse dia belíssimo dela hoje, né? Eu peço que por essa relíquia, né,
pedacinho dessa veste que cobriu Santa Teresa um dia, né? Que nós todos sejamos abençoados, agraciados com sua presença, que tenhamos a humildade dela, né? Que sempre vai trazer a paz, o conforto, a esperança, né? E olha aí, as misericórdias de Jesus para as nossas vidas, tá? Então, que Deus nos abençoe, nos guarde, nos proteja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santa Teresa d'Ávila, rogai por nós que recorremos a vós. Até mais, meus irmãos. Salve Maria Santíssima.